Olá, bom dia. Meu nome é professor Luiz Santos e trabalho com a disciplina de Geografia em duas escolas da rede estadual aqui em Londrina. E hoje eu venho trabalhar com vocês a aula número 22 e 25 do RSO mais aulas que tratam, respectivamente, dos conceitos demográficos e também da pirâmide etária. E a nossa problematização é: quais são os principais conceitos demográficos e como compreendê-los, e também como que a sociedade brasileira está se preparando para a transição demográfica que vem sofrendo desde a metade do século passado. Então, vamos inicialmente a conceituar alguns dos principais entendimentos da demografia. O primeiro conceito que gostaríamos de trabalhar é a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de crianças que nascem a cada 1.000 adultos, determinado cidade e no período de um ano. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse número no Brasil em 2019 era de 13,703, portanto, 13.703 a cada 1.000 adultos. Por outro lado, a gente tem a taxa de mortalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que morrem em determinado período do ano, em determinada localidade. Esse mesmo número, segundo esse instituto, em 2019, era de 6,531. E a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade nos dá o crescimento vegetativo, ou seja, a diferença. Nesse caso, no Brasil era de 0,753. Portanto, havia mais natalidade do que mortalidade. Para melhor entender, eu vou dar um exemplo, pegando Londrina como referência, para que fique claro como a gente entende o crescimento vegetativo. No exemplo 1, eu vou colocar Londrina no ano de 2020, no primeiro dia de janeiro, com 10.000 pessoas. E no transcorrer desse ano teria nascido 1.000 pessoas, portanto a taxa de natalidade seria de 10%. Entretanto, teria morrido nesse mesmo período 500 pessoas. E ao final do ano nós teríamos um saldo positivo de 500 pessoas. Tínhamos 10.000 no começo do ano, acresceu-se 1.000, portanto 10%, e diminuiu-se 500, portanto 5% negativo. E teríamos no final do ano um total de 10.500 pessoas. Significa 5% de pessoas a mais do que no começo do ano. Significa dizer que a população está aumentando a um crescimento vegetativo positivo, como acontece, por exemplo, na Índia ou então na China. Mas a gente tem o exemplo 2 que fala ao contrário. Dessa mesma cidade, começando em janeiro com 10.000 pessoas e nascendo apenas 500 pessoas e morrendo 1.000 pessoas, e chegando ao final do ano com um número total de 9.500 pessoas, portanto, um decréscimo populacional de 500 pessoas, portanto, um crescimento vegetativo negativo. Significa dizer que a sociedade está encolhendo a cada ano que passa, diminui o número de pessoas. A exemplo do que acontece em Portugal e em diversos países da Europa, onde o crescimento vegetativo é negativo, portanto, a população está diminuindo gradativamente. Outro conceito que a gente gostaria de trabalhar é a taxa de fecundidade, ou seja, a quantidade média de filho que as mulheres têm no período fecundo. Lembrando que o período fecundo da mulher tem uma variação, algumas começam com 13, 14 até 15 anos e algumas vão até os 45, até os 50 anos. Portanto, numa faixa aí de cerca de 30 anos, quantos filhos em média as mulheres têm? Segundo o nosso Instituto de Pesquisa, no ano de 2019, esse número estava abaixo de 2 filhos por mulheres. Entretanto, se a gente fizer uma análise cronológica, lá em 1940, por exemplo, nós tínhamos mais de 6 filhos por mulher e chegamos a menos de 2 filhos a partir de 2019. Isso devido a uma série de fatores, como encarecimento do custo de vida, com a maior urbanização, né, graças ao êxodo rural, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a inserção da mulher na educação e também os métodos contraceptivos, fazendo com que haja uma diminuição da quantidade de filhos por mulher, portanto, de fecundidade. E o outro conceito que gostaríamos de trabalhar é a expectativa de vida, ou seja, a quantidade de vida média que a população
terá no decorrer do ano. Segundo o IBGE, esse número em 2019 era de 76 anos e 3 meses. E fazendo também uma análise cronológica disso, pegando o ano de 1940 até 2019, o Brasil saiu de 45 anos e 5 meses em 1940 para mais de 76 anos em 2019. Significa dizer que o país melhorou a saúde, melhorou os tratos médicos, melhorou as questões sanitárias e ofertou à população uma melhor condição de vida, fazendo com que ela viva mais e melhor, portanto, aumentando a expectativa de vida. E assim a gente termina essa parte dos conceitos e vamos à parte da pirâmide etária. Mas o que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária é um gráfico que nós utilizamos para compreender como está a estrutura da população e analisar para onde a população deve caminhar, a sua estrutura. Ele é um gráfico separando o total da população pelo sexo masculino do lado esquerdo e feminino do lado direito e estratificando de 4 em 4 anos. Então ela tem um formato triangular e aí na parte da base, de baixo ficam as crianças. Do lado esquerdo, homens de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 15, de 16 a 20 e assim sucessivamente, portanto de 4 em 4 anos. Do lado direito a mesma coisa, só que meninas, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 e assim sucessivamente, né? E a gente tem essas estratificação por grupos de idade e temos a separação de sexo. E ela nos permite compreender uma série de questões. Então, a gente divide a pirâmide etária basicamente em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, a parte de baixo, são os jovens, aqueles que vão de 0 até 19 anos. Portanto, aqueles que necessitam de investimentos, especialmente na área de educação e também de saúde, para se desenvolverem. A gente tem o meio, que são os adultos, aquelas pessoas que estão acima de 20 anos e abaixo dos 60. Portanto, a população economicamente ativa, ou seja, aquelas pessoas que de fato contribuem e mantêm a sociedade, pagando seus impostos e custeando, inclusive, aqueles jovens que estão em formação, custeando o transporte, custeando o lazer, custeando a educação, custeando a saúde dos mais jovens e a sua também. E por fim, a gente tem os idosos, que são a última etapa, acima de 60 anos, que também demandam ser custeado em parte pelos adultos. Custeado no transporte, custeado no lazer, custeado na educação, custeado na saúde e especialmente custeado na previdência pública. Isso aí é uma questão que os idosos dependem muito dos adultos da população que está trabalhando. Assim, um país que tem uma base larga significa que tem muito jovem, portanto, demanda muito investimento. Mas um país que tem uma base estreita também há um problema, porque faltará adultos, esses jovens serão poucos e tornar-se-ão poucos adultos, esses responsáveis por manter a sociedade. Então há que se ter um equilíbrio entre a quantidade de jovens, a quantidade de adultos e a quantidade de idosos. Analisando historicamente a nossa pirâmide do Brasil, lá em 1950 tinha um formato muito triangular, com muitos jovens, poucos adultos e quase inexpressiva quantidade de idosos. Analisando essa mesma pirâmide, segundo o IBGE, nos anos de 95, a gente já tem um estreitamento da população de jovens por todas essas questões de taxa de fecundidade que nós já explicamos anteriormente, um aumento da quantidade de adultos e começa a se tornar expressivo a quantidade de idosos. Haja vista que, em 2003, nós tivemos a criação do Estatuto do Idoso, ou seja, um conjunto de regras, um conjunto de regramento que o Brasil começou a criar, entendendo que havia necessidade de se preocupar com o crescente número de idosos. Quando se formulou esse documento, em 2003, havia no Brasil cerca de 20 milhões de pessoas que tinham acima de 60 anos. E a projeção era que, em 2025, portanto, daqui a 3 anos, nós passaríamos de 30 milhões de idosos. Portanto, um acréscimo de 50% em um período muito curto, significando mais custo, especialmente do ponto de vista da aposentadoria. E se a gente olhar para o futuro, a tendência da nossa pirâmide etária é que ela fique cada vez com um número menor de jovens devido
diminuição da taxa de natalidade, portanto, de fecundidade, o aumento da quantidade de adultos, isso é bom porque os adultos custeiam uma quantidade menor de jovens, portanto, a oportunidade é o que os demógrafos chamam de janela demográfica, em que os adultos conseguem dar uma melhor sustentação para os jovens, melhor formação, e temos um avançar dos idosos, demandando uma preocupação, uma realocação de investimentos para mantê-los ativos e mantê-los saudáveis na sociedade. Pensando nessas questões, por exemplo, nós tivemos no ano de 2019 a aprovação da nossa reforma da Previdência, que vai justamente tentar equilibrar, criar pela primeira vez uma idade mínima para aposentadoria, 65 anos para homem e 62 para mulheres, para equilibrar a questão de aposentadoria. Portanto, essa é a nossa aula, trabalhamos aqui os principais conceitos de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, expectativa de vida e também a crescimento vegetativo. E também trabalhamos a pirâmide etária e como ela funciona e quais os desafios que a transição demográfica implica num país, como no caso do Brasil. O que a gente deseja agora é que os nossos alunos, de posse dessas informações, vão até a casa dos seus familiares e façam uma entrevista com seus tios, com seus avós, perguntando quando eles já eram jovens, como era a taxa de natalidade, fecundidade, mortalidade infantil, e traga essas informações para o debate da próxima aula. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.